Milionário confronta histórias de terror reveladas por mendiga negra que transformam tudo. Rafael estava acostumado a admirar o pôr do sol da sua luxuosa mansão à beira-mar, cercada por palmas e com a brisa morna a acariciar seu rosto. Era um milionário, um homem feito através de um golpe de sorte e muito trabalho. Mas naquela tarde, enquanto caminhava pela orla, uma figura inusitada quebrou sua rotina. Era Clara, uma mendiga de olhos profundos e um ar de mistério que atraía indistintamente a atenção de quem passava. Com um olhar que parecia rasgar a alma, Bela o abordou. "Você acredita em histórias de terror, milionário?" perguntou, a voz rouca, como se tivesse saído de um filme de suspense. Rafael sentiu um frio na espinha. O sol estava se pondo, mas a atmosfera tornou-se súbita e inexplicavelmente pesada. Havia algo na forma como Clara falou que o fez hesitar. Ele olhou para os lados, mas a praia estava deserta, como se o mundo tivesse parado para ouvir. "Hoje é noite de revelações", continuou ela, dando um passo à frente. "Você carrega segredos, Rafael. Segredos que nem mesmo sabe que possui." A afirmação arrastou-se pelo vento, como uma sombra sinistra. Ela puxou um papel amassado do bolso e começou a contar a história da sua infância. Falar de tragédias era uma espécie de talento para Clara, uma arte transbordando dor, roubos, gritos, abandono, tudo pintado em cores sombrias e vívidas. Rafael sentia cada palavra como um golpe, e ao mesmo tempo, uma estranha conexão começava a surgir. Enquanto Clara falava sobre sua vida nas ruas, os ecos de suas experiências sombrias pareciam sussurrar segredos sobre Rafael. Ele pensou em sua fortuna, em como todo o seu sucesso era construído sobre o que muitos chamariam de sacrifícios. Mas sacrifícios de quem? A mente dele girava com essas questões. Havia um nó em seu peito e uma vozinha insistente que dizia para ele prestar atenção, para não ignorar aquela mulher. "Você acha que tudo que conquistou vem de graça?" Clara perguntou com um sorriso que era mais uma máscara. "Cada centavo tem um preço, e a conta pode vir mais cedo do que você imagina." O vento soprou forte, quase como se a própria natureza estivesse vibrando com a tensão entre eles. Rafael estava dividido, preso entre a curiosidade e o medo. O que Clara realmente sabia? Havia algo em seu olhar que sugeria que ela guardava um segredo ainda mais profundo, algo que podia desvelar a verdadeira origem de sua riqueza. A noite caía e a temperatura começava a descer. Ele podia ouvir o mar quebrando as ondas, como um tambor batendo no fundo de seu ser, intensificando a urgência do momento. Rafael sabia que não poderia se afastar sem ao menos entender. Seria ele capaz de encarar os fantasmas do passado que Clara poderia trazer à tona? A dúvida pairava no ar, e a atmosfera estava eletricamente carregada, como se algo estivesse prestes a se desdobrar. Ele respirou fundo, o coração acelerado, em busca de coragem para descobrir as verdades ocultas que poderiam mudar sua vida para sempre. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, enquanto a noite envolvia. Clara continuava a olhar para ele, os olhos como faróis em meio à escuridão. A cada palavra que saía dela, uma nova camada de tensão era adicionada ao ar. Os segredos que você carrega não são apenas seus, eles também pertencem a mim, ela murmurou, fazendo Rafael estremecer. Do que você está falando? Ele perguntou, a voz quase falhando. A última luz do dia se despedia, e o ambiente ao redor parecia ter sussurrado algo ameaçador. Clara olhou para o chão, como se estivesse recolhendo suas próprias memórias, e então levantou a cabeça, encarando Rafael, como se estivesse vendo através de sua alma. Você não pode escapar do que fez. O chão tremeu. Rafael se lembrou das histórias que ouvira em sua juventude, sussurros sobre uma antiga maldição que pairava sobre sua família. Ele afastou esses pensamentos, mas agora, a cada frase que Clara proferia, os ecos do passado se tornavam mais claros. Foi como se um feitiço recente estivesse sendo desfeito. Seus avós, Clara começou, sua voz tensa. Eles não eram apenas ricos, eles eram caçadores. O frio na espinha de Rafael virou um frisson de horror. Caçadores de almas. Cada conquista sua tem um preço, e eu sou o reflexo do que sua família fez. Minha vida foi o sacrifício, e eu quero que você me enfrente. As ondas quebravam com mais força, como se o mar sentisse a crescente tempestade entre eles. Rafael sentiu o mundo girar. Suas pernas fraquejaram. Ele queria correr, mas seu corpo se recusava a obedecer. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Ele gritou, mas a voz saiu dolorosamente trêmula. Clara se aproximou, os olhos ardendo com uma verdade que parecia insuportável e liberadora ao mesmo tempo. Você não se lembra, ela prosseguiu, mas eu estava lá. Eu sou filha da dor que sua avó causou. Quando eles sacrificaram homens e mulheres pelo poder, eu fui deixada para trás. Eu sou a história que eles esconderam. Eu sou a história que você não pode ignorar. Um silêncio pesado caiu. Rafael estava em choque, a visão embaçada. As memórias de sua infância começaram a voltar, como flashes de uma vida que ele tinha tentado enterrar. Ele viu rostos, risos apenas nos retratos, e enquanto Clara falava, o cenário se tornava mais vívido, um ritual. Um grito silencioso, a escuridão tomando conta. Então, como um relâmpago cortando a noite, uma explosão. Um grito ecoou pela praia. Passantes, que antes pareciam invisíveis, agora se voltaram, cada um com expressões de horror e confusão. A luz de um refletor iluminou a cena, revelando um desastre iminente. Clara ficou paralisada, seus olhos se arregalando, refletindo um perigo que Rafael ainda não compreendia. Corre! Clara gritou, mas já era tarde. O chão tremeu novamente, e uma onda de água começou a avançar em direção a eles, espalhando caos.
Rafael sentiu o terror tomar conta dele. Mas havia uma parte de sua mente que resistia, uma centelha de coragem se acendendo. Ele olhou para Clara, agora pálida, e a dúvida tomou conta de seu coração. O que realmente acontecia? As verdades reveladas estavam prestes a se entrelaçar com o destino. Quem somos nós? Ele se pegou perguntando, enquanto a onda se aproximava. O som aterrorizante da água se agigantava, e a escuridão os engolia. A última coisa que ele viu foi o olhar de Clara, carregando a dor e a verdade, enquanto tudo ao seu redor se perdia em um novo mistério. A vida e o passado ameaçando colidir. Enquanto a onda se avolumava, Rafael sentiu o pânico subir. Clara estava parada, olhos arregalados, como se visse algo que ele não conseguia. "Corre!" ela gritou de novo, mas o tempo parecia ter congelado. O barulho da água se intensificava e uma onda gigantesca se aproximava, como uma muralha líquida, prestes a engolir tudo. Ele estava paralisado, dividido entre fugir ou enfrentar o que quer que Clara estivesse mencionando. Mas antes que pudesse decidir, ouviu um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu novamente, e não era apenas a força da água. Algo mais estava acontecendo. Uma fissura surgiu sob seus pés, abrindo-se como uma boca faminta, revelando um abismo embaixo da areia. "Rafael, precisamos sair daqui!" Clara puxou pelo braço, mas algo mais parecia prendê-lo. As memórias começavam a se fundir com a realidade. Ele estava numa batalha entre passado e presente. Foi nesse momento que uma figura emergiu da escuridão, trazendo um rastro de luz estranha. Rafael piscou, tentando ajustar a visão. Quando a figura se aproximou, seu coração parou. Era sua avó, viva, exatamente como ele se lembrava dela das fotos da infância. Ela estava vestida com um longo vestido branco. Seus olhos tinham uma mistura de tristeza e raiva. "O que você fez, Rafael?" A voz dela ecoou como um eco distante. Era como se o tempo a tivesse preservado, mas a dor em seu olhar falava de séculos de sofrimento. Clara ficou em estado de choque, a coragem desaparecendo de seus olhos. "Ela, como você está aqui?" Rafael gaguejou, horrorizado. A presença da avó misturava-se à escuridão que começava a engolir o cenário. A água rugia. A fissura sob ele se expandia. Mas nada parecia importar mais. "Tudo tem um preço, meu neto." A avó continuou, e a intensidade de suas palavras quase parou o coração de Rafael. "Você carrega as consequências das escolhas que eu e seus pais fizemos. Cada moeda que você contou, cada conquista sua, vem do meu sangue e do sangue daquelas almas que foram sacrificadas." "O que você quer dizer?" O desespero tomou conta dele. Ele olhou de volta para Clara, que agora tremia. "Você está dizendo que eu sou parte disso? Que sou um caçador também?" "Você deve decidir, Rafael. O que você quer? O que você realmente quer?" A voz da avó ecoava como um canto hipnótico, mas uma sombra de dúvida cruzava seu rosto. "É hora de encarar sua herança. Você pode carregar as correntes ou quebrá-las." De repente, Clara gritou, quebrando a conexão. "O mar! Ele está vindo!" E então a onda colossal, como uma serpente irada, desabou sobre eles. Um grito se perdeu na espuma,
Rafael sentiu a força da água apanhá-lo, puxando-o para baixo. A primeira batida foi como um soco no estômago, e ele se afogava em questões sem respostas. Clara e sua avó, todas aquelas histórias não eram apenas contos. Elas traziam sangue e mistério. Então, em meio ao caos, uma nova visão surgia. Ele viu as sombras dos que haviam sido sacrificados, os rostos conhecidos de pessoas que sempre estiveram em suas lembranças. O mar não apenas levava, ele estava revelando a verdade, a conexão entre ele, Clara e sua avó. Enquanto o mundo ao redor começava a escurecer, uma nova ideia tomou conta de sua mente. Eu não sou apenas um herdeiro do que foi, ele sussurrou para si mesmo antes de ser arrastado para a escuridão. Eu sou o que vou me tornar. Mas antes que pudesse compreender, a onda o envolveu e tudo se apagou. Ele havia perdido a conexão com a realidade. Mas não apenas isso. Algo dentro dele estava prestes a mudar. Algo que ele nem sabia que existia. E antes que a escuridão o consumisse de vez, uma voz familiar ressoou em seu coração. Rafael, está apenas começando. O mar rugiu, como se estivesse rindo de sua perplexidade, e acabara de escrever um novo capítulo na história que mal começara. O que isso significava para ele e para Clara? Ele não tinha ideia, mas a tempestade apenas se intensificava. E agora, ele não estava mais sozinho nesse jogo de destino. Rafael sentiu a onda puxá-lo para baixo, o mundo desaparecendo ao redor dele. A água fria tomou conta de seus pulmões, e então, no meio do desespero, uma luz intensa o envolveu. Ele piscou, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, tudo ficou negro, e as vozes começaram a surgir. Rafael! O tom era familiar, mas distorcido, como se estivesse escutando de um sonho. Ele abriu os olhos, não mais na praia, mas em uma sala escura e fria, as paredes parecendo pulsar, como se estivessem vivas. O cheiro era de mofo, e algo mais, algo que fazia seu estômago revirar. Ele estava deitado em um chão gelado, ofegante. Desperte, Rafael. A voz alta e clara era de Clara, mas não era a mesma Clara que ele conhecera na praia. Ela parecia mais firme, com um olhar determinado, quase ameaçador. Você precisa lembrar. Eles não podem encontrar você aqui. Encontrar quem? Ele se levantou, tentando entender onde estava. O que aconteceu? E minha avó? E a onda? O coração batia descompassado, o pano da realidade desenrolando-se diante dele como uma fita. Olhou para Clara. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de urgência e desespero. Isso não é uma brincadeira, Rafael. Você foi salvo, mas só por um preço. Clara quase implorava. Você precisa acreditar em mim. Eles estão atrás de você. Com um gesto rápido, ela apontou para uma porta antiga ao fundo. Toda a verdade está além daquela porta. Você precisa entender o que aconteceu com sua avó para quebrar a maldição. Sua voz ficou baixa. E o que eu realmente sou? Como assim? O que você está dizendo? Rafael mal conseguia processar. Uma luz começou a emergir debaixo da porta, pulsando como um coração batendo. Olha, Clara, só fique comigo. Eu não sei o que você está dizendo. Eu só preciso entender. Eu sou parte disso, Rafael. Saí da escuridão que sua avó criou e que você herda. A vida dela não foi apenas sacrifício.
As palavras de Clara cortaram o silêncio como um grito em um campo aberto. Eu sou a conexão e por muito tempo eu fui esquecida. Mas você não pode esquecer. Você deve escolher. Ele sentiu um nó na garganta. A revelação dele o atingindo como um soco. Escolher o quê? Escolher entre o seu futuro ou a repetição dos erros do passado. Sua avó não é a única que tem segredos obscuros. Eu sou parte de você, Rafael, como você é parte de mim. Clara estava perto agora, o olhar penetrante. Diga que sim, e você irá recuperar o controle da sua vida. Você poderá confrontar os caçadores de almas e acabar com isso de uma vez por todas. Ali no meio daquela sala sufocante, ele sentiu a gravidade da escolha. O que ele queria? Vasculhar o passado para encarar o que nunca quis saber ou perder a chance de mudar seu destino. E além disso, o que Clara realmente representava. Naquele instante, um barulho estrondoso ecoou pela sala. A porta se despedaçou e uma figura sombria entrou, fazendo o coração de Rafael disparar. Era um homem alto, envolto em sombras, com olhos que pareciam brilhar como estrelas distantes. Ele sorriu, mas a expressão era de total malícia. Ah, Rafael, você finalmente acordou. Estava começando a me preocupar. O ambiente inteiro esmoreceu, como se a consciência daquela presença sugasse a luz ao redor. Rafael ficou apavorado, as palavras de Clara ainda ecoando em sua mente. Ele não sabia contra quem ou o que estava lutando, mas sentia que era apenas o começo da tempestade. Você pertence a mim agora, disse o homem com uma voz suave, mas poderosa. E sua avó, bem, ela não está tão longe assim. Você precisa decidir rapidamente, ou se junta a nós, ou a história que você conhece termina aqui. A sala tremeu, e Rafael sentiu que a escolha estava prestes a ser feita, com consequências que mudariam tudo. Ele olhou para Clara, que estava pálida e assustada. O que isso significava para eles? E quem era realmente Clara? A dúvida o consumiu, enquanto a verdade começava a emergir, revelando um futuro incerto e aterrador. Rafael parou, paralisado, enquanto a figura sombria se aproximava. O coração batia em descompasso, e o ambiente estava carregado de uma tensão insuportável. A voz do homem envolto em sombras penetrava a sala, fazendo os fios de cabelo na nuca de Rafael se arrepiarem. Você pertence a mim agora. Ele não conseguia desviar o olhar. Clara, ao seu lado, estava rígida, como uma estátua. Rafael sentia que precisava reagir, mas as palavras dele pareciam presas na garganta. Quem é você? Conseguiu finalmente perguntar, sua voz carregada de medo e incompreensão. Eu sou o que jamais deveria ter existido. O homem deu um passo à frente, e a luz revelava um semblante familiar. Era como olhar para um reflexo distorcido de alguém que conhecia. Sou o legado da sua avó, o verdadeiro preço pago pela fortuna da sua família. A revelação atingiu Rafael como um soco no estômago. O que você está dizendo? Você está mentindo. Ele olhou para Clara, que agora tinha os olhos cheios de lágrimas. Diga que isso não é verdade. Diga que ele não é real. Rafael, Clara murmurou, a voz tremendo. Acho que você precisa ouvir a verdade. O pavor crescia dentro dele.
contorcendo-se como uma serpente. Sua avó não apenas sacrificou almas para obter poder. Ela fez uma escolha, e a consequência dessa escolha sou eu. As palavras dela caíram como bombas, ecoando em cada canto da sala. Ele olhou para ela, em busca de respostas, mas tudo o que viu foi desespero. O que você quer dizer com isso? Eu sou uma das almas que foram usadas nos rituais. Mas mais do que isso, sou uma parte viva deles. Sua avó me trouxe a este mundo, em busca de poder. E você, Rafael, é a chave para quebrar isso tudo. O desespero aumentava em Clara, e seu olhar, que antes era de compaixão, agora carregava uma intensidade que ele não havia visto antes. Não, não. Ele sacudiu a cabeça, lutando contra a avalanche de revelações. Eu não posso ser parte disso. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a realidade estivesse se desmoronando ao seu redor. Ele não sabia em quem acreditar, mas algo nele começou a captar a verdade que Clara estava revelando. Não quero ouvir o que você precisa, mas você é o único que pode decidir o que fazer com isso. Volte ao passado. Encare o que sua avó fez. Encare o que somos, insistiu o homem sombrio. E seus olhos brilharam. Sua escolha agora determinará o futuro. No fundo da sala, uma luz começou a pulsar como um farol em meio ao caos. Abertura para uma nova dimensão. Rafael sentiu uma força irresistível a chamar. Mas então, num movimento fugaz, tudo mudou. O homem avançou com rapidez surpreendente e algo em seu olhar mudou. De repente, Clara gritou: "Não! O que você está fazendo?" Um movimento brusco ocorreu e o homem sombriamente desmoronou em uma nuvem de sombras, revelando um espelho. Reflexos de Rafael e Clara se multiplicaram, mostrando não apenas seus rostos, mas outros. Famílias, rostos conhecidos, seres que são amigos, e mesmo aqueles que nunca conheceu. Eram todos, de alguma forma, partes daquela maldição. Você é todos eles, gritou Clara, horrorizada. Você é a soma deles, e eu sou o que sobra. O apavorante entendimento atravessou Rafael como um raio. Todos ali, unidos por uma única linhagem, uma única escolha agonizante feita por sua avó. Hugo, Jorge, Ana, almas perdidas que eram parte dele. As paredes começaram a se fechar e a sala pulsou como um coração acelerado. Rafael, ainda em choque, olhou para Clara e depois para o espelho. Todos mortos por causa da ganância. Precisamos decidir. Rafael, é hora de encarar a verdade. Você pode quebrar o ciclo ou continuar a maldição. Clara estendeu a mão, mas a conexão entre eles foi cortada de repente, com a força de uma tempestade. A sala girou e a luz começou a consumi-los. Uma onda de pânico tomou conta dele enquanto o chão se abria. "Não, espera!" gritou, mas era tarde. Ele caiu, mergulhando no abismo, sem saber onde isso levaria. Um grito ecoou em sua mente, não somente seu, mas de muitos. Rafael está apenas começando. E nesse momento, enquanto caía, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que ele iria fazer com tudo isso? As respostas estavam lá fora, nas sombras e nos ecos do passado que clamavam por libertação.
Enquanto Rafael caía, tudo ao seu redor escureceu, as vozes ecoando em sua mente. Ele sentiu como se estivesse flutuando, preso entre mundos, sem saber se estava subindo ou descendo. Até que, de repente, uma luz ofuscante o envolveu, e ele foi lançado de volta àquele lugar escuro e frio, onde Clara estava ao seu lado. Mas algo estava diferente. "Rafael!" Clara gritou, sua voz soando distante, como se estivesse falando de um lugar muito longe. Ele a olhou, alheio àquelas paredes pulsantes. O espaço estava preenchido com uma energia densa, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. "Clara, o que está acontecendo?" "Oi", ele perguntou, angustiado. Mas antes que ela pudesse responder, a sala tremeu. Uma fissura apareceu sob seus pés, e a verdade que havia se escondido atrás de cada palavra começou a se revelar. O homem sombrio, que parecia distante, agora apareceu novamente. Mas a imagem dele começou a se desfazer, revelando uma face familiar, uma forma que fazia o coração de Rafael parar. "Você não me reconhece?" disse a figura. Era sua avó. Não como ele lembrava, não como nas fotografias, mas mais viva e cheia de malícia. "Fui eu quem o trouxe, Rafael. E não só isso." A expressão de Rafael fulminou, seu coração acelerando. "Como assim? O que você quer dizer? Por que você está aqui? O que aconteceu com Clara? Ela está aqui porque eu a deixei, assim como deixei você. Parte de mim não queria que você seguisse os mesmos passos." A voz dela ecoou com uma suavidade que escondia uma ferocidade. "Os caçadores de almas têm raízes profundas, e você é a árvore que florescerá ou murchará." Rafael respirou fundo, o ar pesado com perguntas. Ele olhou para Clara, que agora parecia apreensiva, como se estivesse segurando um segredo devastador. "Clara, o que você esconde?" Eu sou, na verdade, parte da linhagem dos caçadores. Mas não do jeito que você pensa." Clara hesitou, seus olhos cheios de lágrimas. "Eu fui levada, e cada sacrifício que você e sua família fizerem, eu estarei nesse ciclo. Estamos todos conectados. Eu sou o que eles levaram de mim. E você?" Ele não conseguia processar. "Eu sou o quê? O que você quer dizer?" "Você é a chave. A vida que você vive agora é o resultado das escolhas que fizemos. Se você quiser, pode libertar as almas, inclusive a minha." O som da sua voz era como uma onda quebrando, frágil, mas poderosa. E enquanto falava, a figura da avó parecia absorver a luz do lugar. "Não, isso não pode ser verdade!" Rafael gritou, o desespero crescendo dentro dele. "Você quer me dizer que eu sou parte dessa maldição?" Mas Clara balançou a cabeça. "Não. Você pode escolher, assim como sua avó escolheu." Então ele sentiu, de repente, uma dor atravessando seu corpo, como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Ele se agachou, tentando entender. "Pare de falar. Eu não sou parte de nada. Eu não quero isso." A sala tremeu novamente, mas agora não era só de um lado para o outro. Era um terremoto que dividia a realidade. O som era ensurdecedor, e uma nova fissura se abriu, revelando um abismo sem fundo. "Todos os poderes que você tem vêm com um custo, e você não pode escapar do que é." Sua avó gritou, enquanto a luz a rodeava. "Rafael, você precisa aceitar a sua herança, ou a maldição te levará com ela."
Ainda em desespero, ele olhou para Clara e, em um momento de pânico, deu um passo em direção à fissura. Mas, surpreendentemente, foram suas próprias mãos que se estenderam em direção à imagem de Clara. Eu não posso deixar você. Ele percebeu que não era apenas a vida dela que estava em jogo, mas a vida de todos que forem sacrificados. E antes que pudesse reagir, uma explosão de luz se rompeu do abismo, e todo o seu ser foi envolvido por esse brilho. Ele sentiu um estrondo, e a sala começou a se desfazer, como papéis sendo levados pelo vento. E dentro dessa luz, uma risada ecoou, uma risada familiar. E Rafael percebeu que não estava sozinho. Não há salvação para você agora, Rafael. Você é um deles. Você sempre foi. A voz, sombria e ressoante, parecia vir de dentro dele. Era a verdade que ele nunca quis encarar, patente e indiscutível. E então tudo se apagou, levando-o para um espaço em branco, um lugar cheio de possibilidades, mas também de terror. Ele estava prestes a descobrir que a verdade não era apenas um peso, era a sua melhor chance de libertação ou condenação. Neste novo mundo, onde tudo parecia possível, uma pergunta pairou no ar. Qual seria sua escolha agora? Enquanto Rafael caía, tudo ao seu redor escureceu, e ele sentia como se estivesse flutuando entre mundos. As vozes ecoavam em sua mente, uma mistura de gritos e sussurros desesperados. Quando finalmente a luz o envolveu, ele foi lançado de volta àquele lugar frio, onde Clara estava ao seu lado. Mas havia algo diferente agora. Um ar palpável de tensão, como se algo enorme estivesse prestes a acontecer. Rafael! Clara gritou. Seus olhos exaustos, mas determinados. Ele a olhou, percebendo que o espaço pulsante ao redor parecia quase vivo. Desperte, por favor. Eles ainda estão atrás de você, disse. O desespero em sua voz era inconfundível. A sala estava vibrando, como se algo gigantesco estivesse... Eu preciso saber a verdade. Clara, o que está acontecendo? Ele perguntou, mas antes que pudesse ouvir a resposta, a sala tremeu intensamente. O ar ficou pesado, quase insuportável. Então, a fissura sob seus pés se alargou ainda mais, e uma luz ofuscante começou a emanar de dentro dela, revelando vislumbres de sombras, sombras que pareciam conhecidas. A figura sombria apareceu novamente, uma presença opressora, mas desta vez irradiava uma energia mais intensa. Está na hora de revelar a verdade, Rafael. Sua voz ecoou, ressoando em suas células. Rafael começou a perceber que não se tratava apenas de uma batalha por sua alma, mas de muito mais. A batalha pela própria essência de sua família. A história que você tanto teme não é uma herança, mas uma escolha. Você pode quebrar o ciclo, mas não sem saber completamente o que está em jogo, disse a entidade sombria. E antes que pudesse dizer mais, a luz estourou em 1000 partículas, revelando imagens distorcidas de seu passado, rostos de pessoas que lembrava apenas em fotos velhas, cada um clamando por liberdade. E então, em um instante de horrível clareza, ele viu. Suas mãos estavam manchadas de sangue, e os gritos eram os deles. Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, a visão tornando-se turva. Ele sentiu a dor em seu coração, não apenas por ser uma parte disso, mas por descobrir que cada conquista tinha um preço. Era sua avó, a mulher que ele amava e admirava, que o havia colocado nesse caminho sombrio.
Mas no calor do choque, Clara lançou um olhar penetrante para ele. Rafael, me escute. Você tem que entender que a maldição não é sua culpa, mas a escolha é sua. Eram todos parte de uma linha de sangue que o conectava a algo além da compreensão. Se você não quebrar isso, as vidas deles e a sua estarão perdidas para sempre. O pânico e sua voz apertava seu peito. Foi nesse momento que uma novidade extremamente chocante surgiu. Uma sombra se projetou do fundo, e eles ouviram um eco, uma risada. Você acha que a maldição é só sua? A voz era de sua avó, tão familiar, mas impregnada de Dark Power. Não, Rafael, você não entende. Eu vim por vocês, todos vocês. Ele olhou para Clara, que estava esbranquiçada pela revelação. Você nunca me viu como parte do problema, mas sou a raiz de tudo. A sombra de sua avó cresceu, contorcendo-se, revelando um ser distorcido. A luz se apagou, e tudo o que Rafael conhecia começou a desmoronar. O que está acontecendo? Ele gritou. O chão sob seus pés se despedaçou, e Rafael sentiu-se puxado, não apenas para longe, mas para o centro do que ele não havia entendido. Você tem escolhas, Rafael. Enfrente os monstros ou se torne um deles. Clara gritou, seus olhos fixos nos dele, implorando. E no último segundo, a conexão se abalou. Antes que pudesse decidir, tudo explodiu em uma luz e um grito ensurdecedor. E assim, enquanto a luz envolvia tudo, ele percebeu a verdade horrenda. Clara não era apenas uma vítima, mas uma peça essencial nesse jogo maligno. E agora a decisão sobre quem salvar, quem sacrificar, jazia em suas mãos. O destino de todos estava entrelaçado. E de repente, Rafael percebeu que o verdadeiro terror não estava só na maldição, mas nas escolhas que ainda temia enfrentar. E a pergunta pairava no ar. Ele conseguiria, dessa vez, confrontar sua verdadeira herança? Enquanto a luz envolvia tudo, Rafael sentiu seu corpo flutuar, como se a realidade estivesse se desvanecendo em uma escuridão envolvente. O que vem a seguir? A incerteza pairava no ar, mas ele não tinha tempo para se perguntar. A presença da avó crescia, e a sombra a envolvia, distorcendo seu rosto. Escolha rápido, Rafael. A urgência na voz de Clara explodiu em sua mente. Mas antes que ele pudesse decidir, uma onda de luz irrompeu, e tudo ao seu redor mudou. Ele voltou a ver a praia, mas não a que conhecia. Era uma cena horrenda. A areia estava manchada, não de água ou sal, mas de sangue. Rafael sentiu um frio na espinha. O mar estava calmo, mas o céu ruía com nuvens escuras e pesadas, reprimindo um clamor. Clara! Ele gritou, mas a mulher ao seu lado parecia distante, uma sombra envolta em dor. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas, mas não eram as mesmas de antes. A expressão dela era feroz, como se estivesse pronta para lutar. Mas então, uma risada ecoou, ecoando como um trovão. Era a voz do homem sombrio, agora mais clara. Você não percebe, Rafael? A cada escolha, algo novo é revelado. E seu passado não é o que você pensa. Ele deu um passo à frente, e as sombras que o cercavam se agitaram, dançando ao ritmo de uma história antiga. A avó de Rafael surgiu em meio àquela cena surreal, mas havia algo dela que ele não reconheceu. Seus olhos, antes cheios de amor,
Agora eram frios e calculistas. Por que você não me disse? O desespero na voz de Rafael transparecia. Por que você escondeu isso de mim? Porque você não estava pronto, respondeu a avó com uma calma perturbadora. A verdade é que eu não sou apenas um caçador de almas. Eu sou parte delas. E você tá destinado a se tornar ainda mais. Não, não, Rafael protestou, o terror tomando conta. Eu não quero isso. Mas a avó apenas sorriu, um sorriso que poderia congelar o coração. Você não tem escolha, querido. O sangue que corre em suas veias é pesado, e se você não enfrentar isso, será tragado pela maldição. Mas se você aceitar, a verdadeira herança pode ser sua. Um rugido de vento cortou o ar, e enquanto Clara dava um passo à frente, seus olhos cintilavam com uma nova determinação. Nós podemos quebrar isso juntos, Rafael. Eu faço parte de você. Eu sou a chave. Não é a maldição que nos define, mas nossas escolhas. Mas uma nova voz interrompeu. E o que você acha que possa mudar, Clara? Você é apenas uma sombra do que um dia foi. O homem sombrio estava de volta, mais ameaçador do que nunca. Suas palavras eram venenosas, espetando o coração de Clara. Sua história é antiga demais para ser apagada. Chega! Rafael gritou, sentindo a raiva fluir. Ele estava cansado de ser uma peça nesse jogo. Se você me quer, então mostre o seu verdadeiro eu. Acabe com as ilusões. A presença sombria riu, mas havia um brilho de surpresa em seus olhos. Você tem bravura, garoto. É isso que eu gosto. Mas você realmente sabe quem sou eu? As sombras começaram a girar em torno dele, como serpentes em um redemoinho. Mas então, com um clarão súbito, o homem revelou algo. Do fundo das sombras, uma figura emergiu. Não era outra a não ser o pai de Rafael. Ele olhou diretamente nos olhos do filho. E o que Rafael viu não eram apenas tristeza e arrependimento, mas uma verdade transformadora. Eu nunca quis que isso fosse seu fardo. Eu tentei protegê-lo, mas é hora de você saber. A maldição não é apenas da sua avó. Ela começou comigo. Rafael ficou paralisado. As palavras do pai cortaram a resistência que ele tinha. Você é parte disso. Você me traiu? Uma onda de dor tomou conta dele, e o mundo à sua volta começou a girar. Você fez isso por poder? Eu fiz isso para proteger a nossa família, respondeu o pai, a voz trêmula. Mas agora, você deve decidir. Você pode continuar neste caminho ou então mudar a história. O chão sob os pés de Rafael começou a rachar, e ele sentiu o peso do mundo pressionando sobre ele. A dor era insuportável, e nesse momento, a única certeza que ele tinha era que todos estavam entrelaçados por um destino terrível. Clara avançou, entre lágrimas. Rafael, você é forte o suficiente para enfrentar isso. Não importa o que o seu pai e a avó fizeram. Você é diferente. Pode acabar com isso. Mas a presença sombria, rindo, envolveu tudo como uma névoa. Escolha, Rafael. O que será? O mesmo ciclo ou algo completamente novo? Você pode quebrar a maldição ou se entregar a ela. As vozes de todos pareciam ecoar, mas uma verdade pulsava no fundo de sua mente. A escolha estava em suas mãos. E enquanto a sala desmoronava ao redor dele, a única coisa que restava era a pergunta que continuava a assombrá-lo.
Quem sou eu realmente? E com isso, a luz se apagou e tudo ficou em silêncio. A vida, o passado e seu significado estavam prestes a resultar em algo inesperado. Enquanto a luz se apagava, Rafael sentiu um vazio imenso, como se estivesse flutuando em um abismo sem fim. O eco das vozes ainda reverberava em sua mente, cada uma trazendo à tona as memórias que ele tentava enterrar. Quem sou eu realmente? Essa pergunta se sussurrava em seus ouvidos, girando em torno de seus pensamentos. Ele sentiu um aperto no peito, como se cada resposta que buscava estivesse tão perto, mas tão brutalmente distante. Então, tudo mudou. Uma explosão de energia fez o chão sob seus pés tremer. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Mas ao invés de encontrar a escuridão, seus olhos se abriram para uma nova visão. A sala estava agora repleta de luz intensa, uma luz que parecia sugar tudo ao seu redor. As sombras que antes dançavam nas paredes se contorciam como serpentes, e Rafael percebeu que estava cercado por todas as almas que sua família sacrificou. Ele gritou, mas não de medo. Era um grito de reconhecimento, de uma verdade que vinha à tona. Vocês estão aqui. Mas em vez de conforto, um calor intenso começou a pulsar em seu coração, uma dor familiar. Ele sentiu as sombras se aproximando, e o homem sombrio apareceu novamente, mas dessa vez com um sorriso que congelou seu sangue. Você sempre foi assim, não é, Rafael? Fingindo ser o inocente, enquanto a verdade arde dentro de você, ele proclamou, suas palavras perfurando a atmosfera como um punhal. O rosto de Rafael se contorceu de horror. Não, isso não pode ser verdade. A luz parecia reter suas esperanças, mas a realidade era mais cruel. Ao seu redor, figuras conhecidas começaram a se materializar. Primeiro, seu pai, depois sua avó, todos eles envoltos em correntes de lamento. Você não entende, disse seu pai, a voz ressoando como um eco de dor. Fomos forçados a fazer o que fizemos. E você é o último entre nós a tomar uma decisão. Decisão? Rafael sentiu seu coração pulsar descompassado. O que eles queriam dele? Ele estava cercado por uma verdade horrenda que parecia não ter fim. A imagem de Clara logo se destacou entre eles, seu olhar agora mais firme, mais livrinho daquela vulnerabilidade. Eu sou parte de você, Rafael. Seu destino e o meu estão entrelaçados. Ela gritou, a voz poderosa, uma força da natureza. E agora eu preciso que você escolha. Ele estava prestes a responder quando uma nova onda de luz irrompeu da fissura no chão. Como um turbo, ela arrastou todos para dentro, e Rafael se sentiu puxado para o abismo mais profundo. O grito de Clara se perdeu, enquanto tudo girava. Uma tormenta que lhe arrancava a sanidade. O silêncio imperava por um instante, até que a escuridão se rompeu. E quando ele despertou novamente, tudo parecia diferente. Em vez de estar na sala das sombras, Rafael se encontrava em um campo aberto, o céu limpo e distante. Mas algo estava errado. Ele olhou ao redor e, percebendo que a cada passo as flores murchavam e a terra se quebrava, como se respondesse ao seu desespero, uma figura surgia à sua frente. Um homem de terno escuro, com um sorriso perturbador. Finalmente, você acordou.
Eu sou o arquétipo do que você teme ser, e tudo o que você é e se tornará. Rafael franziu a testa, um choque lhe atravessou. O que quer dizer com isso? O homem lifte seu queixo, e então tudo se desfez novamente. Não está preparado para o que vem a seguir. Afinal, a verdadeira herança vai além dos sacrifícios. Você, Rafael, não é simplesmente sangue, e isso muda tudo. Rafael sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. Ele não era apenas um herdeiro das atrocidades de sua família, mas de algo ainda mais profundo, algo que ele jamais poderia imaginar. E enquanto essa revelação o engolia, uma única pergunta ressoava em sua mente: qual é o verdadeiro custo da escolha que me foi oferecida? Quem sou eu? As cores do campo começaram a se transformar em um turbilhão de sensações. Ele se lembrou de Clara, da conexão que partilhavam, e a dúvida crescia. Poderia ele realmente mudar o destino de todos, ou estaria apenas condenando-se a um novo ciclo de terror? Rafael sentiu como se todo o seu ser estivesse se despedaçando. As sombras ao seu redor pareciam gritar, cada uma clamando por sua atenção, suas memórias entrelaçadas em uma teia de dor. Neste campo assombrado, onde a vida e a morte dançavam como espectros, ele finalmente compreendeu a real gravidade de sua situação. Você não é apenas um herdeiro, Rafael. Você é a solução e o problema ao mesmo tempo. Sussurrou a imagem de sua avó, agora totalmente envolta em trevas. Escolha. A voz de Clara ressoou em seu coração, enquanto cada palavra trazia um peso insuportável. Ela estava diante dele, mas a luz que costumava brilhar em seus olhos estava agora apagadinha, eclipsada pela onda de desespero que tomava conta do campo. Você pode quebrar o ciclo, ou se tornar parte dele para sempre. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, cada gota um testemunho do sacrifício que estavam prestes a fazer. Rafael sentiu seu pulso acelerar. Ele olhou ao seu redor, cada rosto conhecido transformando-se em uma miragem de dor, cada um pedindo por salvação. O homem sombrio se aproximou, sua presença carregada de poder e malícia. Você pode muito bem viver nas sombras, ser apenas mais um caçador. Aceite sua herança, e a escuridão será sua aliada. Não, eu não quero isso! Gritou Rafael, desafiando a influência dele. Era hora de parar de ser um mero espectador. Ele olhou para Clara, sua única verdade em meio ao caos. Eu escolho você. Escolho a luz em vez da escuridão. A determinação inflou dentro dele, como uma chama que reacendia. Assim, uma onda de energia explodiu entre eles. Uma conexão que parecia rasgar o próprio tecido do tempo e espaço. Luz, esperança. Tudo começou a girar. A sala escura foi substituída por visões do que poderia ser. As almas que uma vez foram sacrificadas começaram a emergir, um a um, seus rostos agora serenos, libertados de anos de dor. Rafael, você quebrou a maldição, gritou Clara, sua voz agora cheia de alívio. O homem sombrio gritou em frustração. As sombras que o cercavam começaram a se dispersar como fumaça. Cada alma que retornava era uma nova vida de volta. Cada sacrifício recompensado. Ele viu sua avó, agora mais do que uma sombra aterrorizante.
Ela parecia triste, mas aliviada, e em sua expressão havia aceitação. Você fez isso, meu neto. Você encontrou sua verdadeira força. Rafael sentiu um aperto em seu peito, mas ao mesmo tempo uma onda de liberdade. Ele não estava mais preso às correntes do passado. Eu não sou só um herdeiro. Eu sempre fui mais do que isso. Assim, ele e Clara abraçaram a luz, e o campo resplandeceu em cores vibrantes. Mas nem tudo estava resolvido. Na borda, um sussurro fez seu coração disparar. Uma figura voltava, um eco de uma memória. Mas não era uma alma perdida. Era a essência do homem sombrio, frágil, agora um mero reflexo daquilo que já fora. Você pode ter vencido esta luta, mas a guerra nunca acaba. Há outros, sempre haverá outros. Com isso ele se dissipou na brisa, uma lembrança sombria do que poderiam enfrentar no futuro. Rafael e Clara se entreolharam, o alívio misturado com a incerteza. Eles sabiam que a luta não terminara, mas ali, naquele momento, haviam alcançado uma vitória. Eles eram mais do que habitantes de suas histórias. Eram os verdadeiros autores, decidindo o que viria a seguir. A pergunta flutuava no ar agora. O que realmente significava ser livre? O que os aguardava seguir? Rafael sorriu, determinado. Estamos juntos nesta jornada. O que vier, enfrentaremos juntos. E assim entrelaçados, eles deram os primeiros passos, prontos para enfrentar a próxima sombra que se aproximava. E se você chegou até aqui, peço que não perca a próxima história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder mais essas narrativas incríveis. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a espalhar mais histórias como esta. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.